Olá pessoal, meu nome é Ailton Cocuruto, nós vamos conversar sobre processo civil. Eu sou professor de Direito Processual Civil na graduação e pós-graduação, tenho uma obra editada, Fundamentos de Direito Processual, Teoria e Prática, editora Malheiros, e minha atividade profissional, eu sou procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo. Nós vamos conversar sobre processo civil. E eu gostaria de fazer um esclarecimento inicial sobre a didática que nós vamos aplicar ao longo do curso. Nós trabalharemos de forma alternada com o sistema processual, uma análise dos dispositivos numa ótica do seu conjunto no sistema processual e iremos também comentar os dispositivos legais. Mas é muito importante que todos nós tenhamos conhecimento sobre o conjunto, o sistema, por quê? Muitas vezes nós teremos êxito em acertar uma questão de concurso analisando um raciocínio lógico da questão sob a ótica do sistema. Muitas vezes nós não sabemos exatamente ou não lembramos exatamente o texto legal, mas lembramos o conjunto dos dispositivos que integram aquele setor que estamos analisando e o sistema nos permite êxito na resposta correta. Nós vamos alternar. Ora falaremos sobre o sistema, uma análise nessa linha sem preocupação de expor os textos dos artigos e depois, numa sequência, vamos comentar o texto dos artigos, a norma jurídica, vamos apresentar um comentário detalhado e também análise sobre questões que são frequentemente apresentadas nos concursos para que tenhamos esse dinamismo também no que tange as questões. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o conceito do direito processual. É importante nós termos a ideia da ciência processual como um direito, como um todo. Vamos conceituar o direito processual e diferenciá-lo do direito material. Então, vamos inicialmente expor o que é o direito material, observando a diferença do direito processual. Por quê? Para chegarmos à ideia de que o direito processual é uma disciplina jurídica autônoma, é independente do direito material. É uma disciplina jurídica que tem vida própria, existência própria, normatização própria e não pode ser confundido com o direito material. Veremos que o juiz, quando instado a atuar, ele vai aplicar normas processuais, normas instrumentais, para chegar ao momento da aplicação efetiva do direito material e sanar aquele conflito que foi apresentado concretamente em juízo. Então vamos lá. Vamos usar aqui o quadro, o panorama da importância desse nosso estudo na forma que nós iremos desenvolver. Veremos o sistema jurídico processual como um todo, vamos estudar diversos dispositivos, mas num conjunto, e na sequência vamos ver dispositivos legais, os artigos, vamos comentar os artigos, e também inúmeras questões que envolvam os diversos temas que nós estaremos apresentando. Mas eu gostaria de destacar a importância do estudo, inicialmente, do estudo do direito processual como um sistema. Então, vamos ao quadro para verificar. Em conjunto, vamos construir a ideia do conceito de direito material. Então, vejam, o direito material é o quê? É um conjunto de normas e princípios, normas e princípios que disciplinam o quê? Disciplinam a relação jurídica entre pessoas no meio social. Então, relação jurídica entre as pessoas na sociedade. Muito bem. Para o entendimento completo a esse conceito de direito material, é importante que nós tenhamos a ideia do que é relação jurídica, que integra o conceito. Então vejam, relação jurídica é o liame, é o vínculo, é o elo. É o liame entre sujeitos disciplinado pelo direito.
Então, a relação jurídica é aquilo que irá vincular os sujeitos, disciplinando pelo direito, conferindo a eles, ao mesmo tempo, direitos e deveres. Então, a relação jurídica é o vínculo entre sujeitos disciplinado pelo direito, e nesse vínculo, cada um dos sujeitos terá, ao mesmo tempo, direitos e deveres. Então, por exemplo, uma relação jurídica material, uma compra e venda. Então, numa compra e venda, nós temos o vínculo entre o comprador e o vendedor. Nesse vínculo, cada um desses sujeitos terá, ao mesmo tempo, direitos materiais e deveres materiais. Sabemos, então, que o comprador tem o direito de receber a coisa, objeto do negócio jurídico, e, por sua vez, ao mesmo tempo, o dever de cumprir com o pagamento, ou seja, com o valor pactuado. Por sua vez, o vendedor, ele terá, simultaneamente, o direito de receber o valor pactuado e o dever de cumprir com a entrega da coisa, objeto desse negócio jurídico. Então, nós temos uma relação jurídica material, disciplinada pelo direito. E aí nós temos o direito material, conjunto de normas e princípios que disciplinam esse vínculo entre sujeitos, atribuindo a eles, ao mesmo tempo, direitos e deveres. Integram o denominado direito material. Aí nós temos Código Civil, conjunto de normas compiladas no Código Civil, temos o Código Penal, conjunto de normas compiladas no Código Penal e que disciplinam a vida das pessoas no meio social, no que tange aos bens e interesses da vida. Muito bem. Agora vamos entender o que é o direito processual. O direito processual é um conjunto de normas, sim, e princípios que disciplinam o quê? Atenção, disciplinam a relação jurídica processual. Agora, não relação jurídica material, relação jurídica processual. Ou seja, o vínculo que se estabelece entre três sujeitos principais dessa relação. Sujeitos que necessariamente ali estarão. Então, nós temos o juiz, o autor e o réu. E nessa relação entre juiz, autor e réu, simultaneamente terão eles poderes, direitos processuais e os correspondentes deveres, obrigações processuais. Então vejam, o juiz, que nesse vínculo estará ocupando o que nós vamos chamar polo poder. O juiz é o sujeito imparcial dessa relação que tem o exercício da jurisdição, o poder de aplicar as normas materiais, o direito material, aos casos concretamente apresentados a ele. Então, o juiz é o sujeito imparcial que ocupa nessa relação jurídica processual o que nós vamos chamar polo poder, poder de julgar, de aplicar as normas materiais aos casos concretos. O autor e o réu nós vamos chamar de partes. Partes nessa relação jurídica processual. São os sujeitos parciais, ou seja, aqueles que detêm interesse pessoal na questão submetida à apreciação do juiz que está no polo poder, poder dever de julgar. Então, aqui as partes, autor e réu, sujeitos parciais, nós temos o polo ativo, o autor, e o polo passivo, o réu. O autor é aquele que apresenta em juízo uma pretensão, é aquele que deduz em juízo uma pretensão. O que ele espera? Ele espera que o Estado, na pessoa do juiz, aprecie esse seu interesse aplicando as leis materiais àquele caso. E
declare a quem compete o direito material. O autor, então, tem o direito de ação. O direito de ação nada mais é do que um direito de natureza processual. Então, o juiz tem o poder, dever de julgar, o autor nessa relação, o direito de ação, direito de provocar a atividade do juiz, objetivando uma tutela jurisdicional, ou seja, um amparo ao seu interesse. E o réu? O réu é aquele em face de quem o autor deduz a sua pretensão. O réu, por sua vez, nessa relação jurídica processual, terá o direito de defesa. O direito de defesa. Então, nós estamos analisando esse vínculo entre esses três sujeitos sob a ótica de direitos e deveres processuais. Então, poder de julgar, direito de ação, direito de defesa. E eles têm deveres processuais, deveres nessa relação jurídica? Sim. O juiz tem o dever de zelar pela regularidade do processo, ele tem o dever de julgar, ele tem o poder que é atribuído pelo Estado a ele, no exercício da sua função, e tem o dever de julgar. Uma vez atendida todas as condições nessa relação processual, pressupostos processuais, que veremos mais adiante, o juiz terá que dar uma prestação jurisdicional, ele terá que efetivamente aplicar a lei material ao caso concreto e sanar aquela situação conflitante, que é a sua função jurisdicional. Então, ele tem dever. Aliás, há um capítulo no Código de Processo Civil assim rotulado, assim denominado, dos poderes e deveres do juiz. Na mesma linha, numa análise do sistema processual, há um capítulo no Código de Processo Civil assim rotulado, assim denominado, dos deveres e direitos das partes e dos seus procuradores. Então, estamos fazendo uma análise do sistema processual, os seus rótulos, a sua subdivisão, de uma forma lógica, ordenada e bem disciplinada, numa ótica do conceito de direito processual. Então, vejam, podeis perguntar, bom, e quais são os deveres? Inúmeros. As partes, por sua vez, têm o dever de lealdade, não se pode praticar atos no processo que sejam considerados fraudulentos, atos que sejam caracterizados como litigância de má-fé. Então, as partes têm, ambas, o dever de lealdade processual, dever de natureza processual. Então, estamos analisando o direito processual como um conjunto de normas e princípios que disciplinam esse vínculo juiz, autor e réu, vínculo disciplinado pelo direito processual, no qual cada um desses sujeitos terá, ao mesmo tempo, direitos processuais e deveres processuais. Muito bem. Sabemos, então, o que é o direito processual, mas ele tem uma finalidade. Isso caminha para um propósito. Qual a finalidade? É a pacificação de uma situação conflitante. Então, qual a finalidade do direito processual, que também é rotulado como direito instrumental? A finalidade é a efetivação do direito material àquele sujeito que detém o direito. Então, a finalidade não é apenas declarar o direito material ao caso concreto. Vai além disso. A finalidade é declarar o direito e efetivá-lo em favor daquele que seja o titular juridicamente considerado. Então, o direito processual disciplina essa relação e nele também nós teremos o disciplinamento do procedimento em matéria processual. Ou seja, o direito processual, além de disciplinar a relação jurídica, também nos dá normas direcionadas à sequência dos atos processuais praticados por esses sujeitos principais e pelos auxiliares da justiça. A essa sucessão de atos
de forma lógica, praticado de uma forma lógica e cronologicamente organizada. A essa sequência de atos nós chamaremos procedimento em matéria processual. Então nós temos que o direito processual disciplina tanto a relação, os direitos e deveres desses sujeitos no processo, como também a sequência dos atos que serão praticados por eles e pelos auxiliares da justiça, uma sequência de forma lógica e cronologicamente organizada. Podemos entender, então, que a estrutura do direito processual e do sistema processual consiste em direitos e deveres nessa relação e também a forma em que os atos serão praticados ao longo de um procedimento. Então, o direito processual cuida disso. Podemos, então, entender que isso aqui é direcionado ao que nós chamaremos de tutela jurisdicional. O que é a tutela jurisdicional? É aquilo que o autor busca em juízo. Então ele promove uma ação, ele provoca essa atividade do juiz, que está à disposição de todos, mas é inerte. O juiz só atuará mediante provocação de interessados, provocação pelos meios e formas legais. Veremos mais adiante. Provocada a atividade do juiz, o que o autor busca? Uma tutela jurisdicional, um amparo. Ele pretende que o juiz verifique a sua pretensão, analise os fatos que ele está narrando, para que então, depois de uma ampla dilação probatória, possibilidade de provas, após aplicar o direito de defesa ao requerido, contraditório e ampla defesa, produzindo provas, possa ele verificar a norma jurídica a ser aplicável no caso concreto. Então o autor busca uma tutela do Estado juiz. O juiz exerce esse poder jurisdicional em nome do Estado. Por quê? Porque a regra é, o nosso ordenamento jurídico não permite às pessoas o denominado fazer justiça pelas próprias mãos. Aliás, essa atuação, fazer justiça pelas próprias mãos, caracteriza um ilícito penal, um crime, exercício arbitrário das próprias razões. O Estado reservou para si o poder de pacificação de conflitos entre pessoas. Sempre que houver uma situação conflitante entre pessoas no meio social, há eventualmente o rompimento de uma norma material, a afronta a uma norma material. Então, o mecanismo adequado para a solução, se não houver uma autocomposição entre essas pessoas, o mecanismo adequado é promover a ação em juízo, objetivando que o Estado, na pessoa do juiz, aplique a norma material e solucione aquele conflito, restabelecendo a ordem. Que ordem? A ordem social que foi rompida, foi violada diante da conduta de uma dessas pessoas que desrespeitou o direito material do outro. Então vejam, o que se busca na ação é uma tutela jurisdicional, aquilo que o juiz irá analisar após toda a dinâmica procedimental. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre a questão dessas tutelas possíveis. Dependendo da pretensão apresentada pelo autor, essas tutelas poderão ser de mérito, que será buscada pela via ação de conhecimento, e nessa ação de conhecimento o autor quer o quê? Que o juiz conheça dos fatos que ele está narrando para apreciar o pedido que ele formulou na sua petição inicial. Então, o objeto de uma ação de conhecimento é a declaração sobre o direito material cabível naquela situação. O autor narra fatos para que o juiz conheça desses fatos através das provas e após uma ampla dilação nos autos, permitindo contraditório e ampla defesa também pelo requerido, e possa então aplicar a lei material. Ação de conhecimento, tutela de conhecimento. Uma outra tutela possível a ser buscada em juízo
é uma tutela de natureza cautelar. O que seria uma tutela cautelar? Nós podemos ir a juízo buscar uma medida judicial que assegure o resultado útil a um outro processo. Quando? Quando nesse outro processo houver uma situação de risco, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Então eu tenho também uma outra modalidade de processo chamado processo cautelar, no qual eu vou buscar uma tutela que assegure o resultado útil a um outro processo. Ao longo do curso nós vamos detalhar bem esses aspectos, inclusive destacando os dispositivos legais, mas hoje uma noção rápida sobre o sistema. E há uma outra modalidade de tutela possível a ser buscada pelo autor em juízo, que é a tutela satisfativa a um direito material. Essa tutela satisfativa, ela é buscada através da via ação de execução. Mas quando nós teremos a possibilidade de promover uma ação de execução? Quando o autor tiver título executivo. Título executivo que pode ser judicial ou extrajudicial. Veremos no futuro quais são os títulos judiciais e títulos extrajudiciais. De todo modo, é pressuposto geral para uma ação de execução, na qual eu busco uma tutela satisfativa, o cumprimento a uma obrigação estampada num título executivo, é pressuposto geral a existência do título executivo. Então, na ação de execução, qual é o meu objeto? Qual a finalidade? O cumprimento a uma obrigação estampada, representada num título executivo judicial ou extrajudicial. Veremos que também é pressuposto básico para execução que esse título seja líquido, certo e exigível. Falaremos no futuro sobre isso. Assim como para a ação cautelar, há dois requisitos importantes. Para uma tutela cautelar, eu preciso demonstrar na ação a fumaça do bom direito e o periculum in mora. Falaremos no futuro também sobre esses requisitos específicos da ação cautelar. De todo modo, o direito processual, em linhas gerais, num sistema considerado, ele disciplina um conjunto de normas e princípios que envolve a relação juiz, autor e réu, direitos e deveres processuais e o procedimento, a sucessão dos atos que serão praticados por eles e pelos auxiliares da justiça nessa relação e sempre voltado a uma finalidade, a uma tutela. E dependendo da tutela, podemos classificar os processos ou as ações, podemos optar, classificação dos processos ou das ações em processo de conhecimento, processo cautelar e processo de execução. Ok? Então hoje uma apresentação do sistema, aquilo que compõe o objeto do nosso estudo. Então, qual é o objeto do direito processual? Qual é o objeto do direito processual? É a harmonização e o tratamento igualitário a essas partes. É fundamental que elas tenham uma harmonia, é fundamental que elas tenham aqui uma igualdade de tratamento processual. E de quem é o dever de dar uma igualdade processual a elas? Ao juiz, que detém o poder de julgar. Mas, como nós falamos anteriormente, além do poder, ele tem deveres. Dever de dar um tratamento igualitário às partes e aos seus procuradores, conferindo a eles iguais oportunidades nessa relação para que possam apresentar as suas alegações, as razões das suas alegações, para que possam comprovar a verdade das suas alegações, para que então o juiz aplique o seu dever, que é dar uma prestação jurisdicional. O que é a prestação jurisdicional? É a atuação do juiz em observar a presença das condições da ação, dos pressupostos processuais e chegar à análise sobre aquilo que o autor vem buscando em juízo. Análise do mérito, análise do pedido. O juiz julga o pedido deduzido pelo autor, mas, para tanto, ele analisa os fatos através das provas ali apresentadas. Muito bem. Estamos fazendo uma análise do direito processual. É interessante, então, nós vermos
um pouco sobre normas processuais. Então, o conteúdo do direito processual são essas normas. Vamos falar um pouco sobre a classificação dessas normas, vamos falar um pouco sobre a eficácia delas, sobre as fontes e sobre a interpretação das normas processuais. Sabemos que as normas processuais, elas podem ser subdivididas em duas categorias. A primeira são aquelas que irão disciplinar a relação jurídica entre esses três sujeitos. A essa categoria nós chamaremos de normas processuais em sentido estrito, também denominadas normas processuais propriamente ditas. São aquelas que disciplinam esses direitos e deveres a esses três sujeitos principais. Normas processuais em sentido estrito. E além delas, há também as normas procedimentais. Então nós temos duas vertentes. Normas processuais em sentido estrito, que disciplina essa relação, juiz, autor e réu, e normas procedimentais, que disciplinam o quê? As normas procedimentais disciplinam o modo em que os atos processuais são praticados sucessivamente, nessa dinâmica dessa relação, são praticados sucessivamente no tempo. E esses atos são praticados de forma lógica e cronologicamente organizada. Vale dizer, a prática de um ato procedimental já nos indica qual é o ato procedimental subsequente. E tudo é disciplinado por prazos processuais. Então as normas processuais disciplinam os atos, as suas formas, os prazos, vícios nos atos, algo que vai macular essa relação. Poderíamos pensar, será que essa relação pode se desenvolver validamente se houver eventualmente o vício na prática de um ato processual? Imagine um ato de chamar o réu, o requerido, para essa relação, que é um ato importantíssimo, o ato de citação. O ato de chamar o réu, citação, ele é extremamente revestido de formalidades. Veremos no futuro todas as modalidades de citação. E se houver a inobservância à forma prevista na norma processual, surge um vício. E diante desse vício, surge a possibilidade de um decreto judicial de invalidação do ato, para que ele seja refeito. Bom, então as normas procedimentais disciplinam essa sucessão dos atos processuais de forma organizada no tempo. Então, podemos até chegar à seguinte conclusão. A relação processual, na essência, ela se constitui em quê? Oportunidades para quem? Para esses sujeitos parciais que estão em disputa de interesses, oportunidades que são caracterizadas nessa dinâmica procedimental através de quê? Comunicação dos atos, prazos para que possam manifestar suas razões, eventualmente impugnar as alegações apresentadas pelo adversário, e essa é a dinâmica estrutural do procedimento que será objeto de estudo. Aliás, essa sucessão de atos numa sequência organizada, muitos denominam de rito processual. E nosso sistema processual, ele assim considerado, ele contempla basicamente vários ritos, vários procedimentos. Em geral, nós temos uma classificação em procedimento especial e procedimento comum. Procedimento comum sumário e procedimento comum ordinário. Então, há procedimentos para as ações de conhecimento? Sim. Há procedimentos para as ações cautelares? Sim. Especiais e comuns? Sim. Há procedimentos para as ações de execução? Sim. E aí nós vamos ver as execuções em geral. Então, em linhas gerais, o nosso direito processual também disciplina procedimento em matéria processual. Bom, então o direito processual é composto de normas processuais em sentido estrito, que disciplinam essa relação jurídica, e normas procedimentais, que disciplinam a sucessão dos atos, que serão praticados de forma organizada no tempo.
Muito bem, e tudo caminhando para o quê? Eu costumo dizer que a relação processual nasce com a vontade do autor, que provoca o Estado juiz através da ação, veremos, nasce, desenvolve-se e deve se desenvolver de forma regular, eficaz, preenchendo condições, pressupostos, que falaremos logo mais, mas nasce e se desenvolve para morrer. E aí nós veremos também a morte do processo. A morte pode ser natural. E qual seria a morte natural dessa relação processual? A situação em que o juiz efetivamente aplica a lei material e põe fim à situação conflitante. Efetivo direito material naquela situação é a morte natural do processo. E o processo poderá morrer de forma atípica ou não natural. Seria a hipótese em que, nessa dinâmica de atos procedimentais, surja algum vício insanável, um vício que para o sistema processual não pode ser admitido. E diante de certos vícios, o juiz tem a possibilidade de pôr fim ao processo sem apreciação daquela pretensão do autor. Chamamos isso de extinção do processo sem apreciação do pedido, uma morte atípica. De todo modo, o direito processual irá disciplinar procedimentos em matéria processual. E toda essa dinâmica consiste nessa ciência jurídica que é autônoma, independente do direito material. Aliás, podemos afirmar que o direito material, Código Civil, Código Penal, aquelas normas compiladas ali, constituem o critério de julgar, aquilo que o juiz irá aplicar. Critério de julgar. O erro na aplicação de uma norma material caracteriza o que nós chamamos erro de julgamento. Como é que nós vamos sanar isso? Veremos logo mais. Instalando as vias recursais. Vontade daquela pessoa inconformada com uma decisão judicial de vê-la reapreciada por uma instância superior, por um grau de jurisdição superior, ou seja, por um colegiado de juízes, que no âmbito estadual são os desembargadores. Então, podemos sanar um erro de julgamento, erro na aplicação da norma material, mediante a interposição de recurso. E o que é recurso? Manifestação de vontade da parte inconformada com aquela decisão, em ver a reapreciação dessa decisão por um órgão colegiado, um órgão jurisdicional colegiado. Objetivando o quê? A reforma. Então, diante de um erro de julgamento, o que nós queremos? A reforma daquela decisão. Então, o que é erro de julgamento? Erro na aplicação da norma material, naquele caso concreto. Muito bem. Para chegar a esse momento, o juiz aplica que normas? As normas processuais, que disciplinam, já vimos, as duas vertentes. E no eventual erro na aplicação da norma processual, estaremos diante do que se chama erro in procedendo, erro de procedimento. Qual a consequência diante de um erro de procedimento? Possibilidade de buscarmos também através da via recursal, recurso, que veremos depois as suas modalidades, as suas espécies, buscarmos não a reforma da decisão, mas sim a anulação dessa decisão para que aquele feito volte ao juiz individual, juiz singular, para que ele reaprecie aquela matéria. Então veja, vício de julgamento, erro material, erro de julgamento. Vício na aplicação de normas processuais, erro de procedimento. Buscamos a anulação do ato decisório que foi praticado diante de algum vício procedimental. Então vejam a importância do direito processual como uma disciplina autônoma, separada do direito material, que tem a sua existência, a sua vida própria, a sua finalidade própria. Então, normas processuais em sentido estrito ou normas processuais propriamente ditas são aquelas que disciplinam essa relação jurídica entre juiz, autor e réu. E normas procedimentais disciplinam a sequência dos atos praticados por esses sujeitos
e pelos auxiliares da Justiça. A questão que surge é: de quem é a competência legislativa para criação das normas processuais? Então, diante dessa indagação, nós vamos consultar a Constituição Federal. A Constituição Federal disciplina, nos seus artigos 22 e 24, competência legislativa para criação de normas processuais. Veremos, então, que o artigo 22 da Constituição Federal disciplina a competência privativa da União para legislar sobre normas processuais propriamente ditas. Então, vejam, compete privativamente à União, portanto, lei federal, o disciplinamento de regras sobre processo, ou seja, sobre direitos e deveres desses sujeitos. Competência privativa da União para criar normas processuais propriamente ditas, ou seja, legislar sobre essa relação jurídica, direitos e deveres desses sujeitos nessa dinâmica processual. Artigo 22 da Constituição Federal. Já o artigo 24 da Constituição Federal disciplina o seguinte: normas procedimentais podem ser criadas tanto pela União como também pelos Estados membros da Federação. E diz o artigo, competência concorrente. Vale dizer, tanto a União pode criar normas procedimentais, aquela sequência de atos, a forma dos atos, como também os Estados membros da Federação poderão, de forma concorrente, criar normas procedimentais. Então vamos fixar. Normas processuais propriamente ditas, só a União, competência privativa legislativa federal. Normas procedimentais, tanto a União como os Estados. Um exemplo sobre normas procedimentais, nós temos na Lei 9.099 de 1995, que criou os denominados juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais. Essa Lei 9.099 de 95, ela tem um dispositivo que diz assim: os estados, lá na disposição final, parte final da lei, os estados membros da federação poderão disciplinar os procedimentos dos juizados especiais cíveis e criminais. Aliás, essa norma, esse texto legal, a Lei 9.099, nem precisaria ter esse dispositivo, porque isso já está disciplinado na Constituição Federal. Todavia, o legislador reprisou isso e inseriu textualmente na lei dos juizados especiais cíveis e criminais essa competência legislativa para disciplinar procedimentos em matéria processual. Então vamos, apenas para fixação, vamos verificar aqui o que nós acabamos de expor. Vamos ver aí o texto da Constituição Federal. Competência legislativa privativa da União para legislar sobre, inciso 1, direito processual. Já entendemos, mas normas processuais em sentido estrito. Por sua vez, o artigo 24 estabelece competência da União e dos Estados, Distrito Federal, para legislar de forma concorrente sobre procedimentos em matéria processual. Então, basicamente, aí está algo que frequentemente é indagado em concurso, é algo importante que nós extraímos, assim, de uma ideia do sistema processual. Poderíamos, na sequência, falar sobre a eficácia da lei processual no tempo e no espaço, fontes do direito processual e também sobre interpretação das normas processuais. Então, na sequência, veremos esses temas, ainda na linha de um estudo do sistema processual. Portanto, fontes, local de origem da norma, veremos fontes concretas, fontes abstratas. Na sequência, a eficácia das normas processuais no tempo e no espaço e
Depois, interpretação das normas, vamos distinguir a interpretação da integração, vamos ver os métodos de interpretação, veremos também os métodos de integração e fecharemos um pouco esse estudo numa forma sistema. Ainda dentro do sistema é importante falarmos sobre os princípios gerais do direito processual. Não esqueçam que nós vimos há pouco que o direito processual é um conjunto de normas e princípios, aliás, inúmeros princípios, muitos que estão na Constituição Federal. Veremos os princípios constitucionais do direito processual, importantíssimos, por exemplo, princípio da imparcialidade do juiz, princípio da igualdade processual, princípio do contraditório e da ampla defesa, princípio da publicidade dos atos processuais, princípio da proibição de provas ilícitas, princípios que estão na Constituição Federal. E, na sequência, também outros princípios gerais que estão espalhados no nosso sistema do Código de Processo Civil. E, pela análise dos princípios, nós já teremos plena condição de afirmar que sabemos, pelo menos, 40% a 50% do direito processual, num estudo sistemático. Princípios que dão a base do sistema processual. É o que veremos na sequência.